Bom, 2023 está quase no fim e o governo federal já obteve algumas vitórias no Congresso nesse ano, outras derrotas e algumas promessas que nem saíram do papel. Sobre as expectativas para a política brasileira em 2024, a gente conversa agora com o Márcio Coimbra, presidente do Instituto Monitor da Democracia e ex-diretor executivo do Senado. Muito boa noite, muito obrigado pela entrevista e um bom Natal. Um bom Natal, Thiago. É uma satisfação enorme estar aqui na Jovem Pan conversando contigo. Nós é que agradecemos. Bom, ano de um novo governo e no começo do ano a gente falava sobre o empoderamento do Congresso Nacional. O senhor acha que houve realmente uma força maior do Congresso ao longo de 2023 e o governo teve, claro, como qualquer executivo, negociar com o Congresso Nacional, só que as negociações estão mais amplas, há a questão de que o governo fica refém do Centrão. Como é que a gente pode fazer a leitura desse ano político no Brasil? Olha, Thiago, realmente a gente já vem vivendo um processo de empoderamento do Congresso há bastante tempo. A gente já vem vendo isso ao longo dos anos. Isso começou ainda no governo Temer, com maior intensidade, depois isso foi se sedimentando ao longo do governo Bolsonaro, e certamente a relação com o Congresso que existe hoje, o do governo Lula e o parlamento, é completamente diferente da relação do governo Lula com o parlamento em 2003, quando ele assumiu a primeira vez a presidência. Então, certamente a gente tem relações muito diferentes que demandam uma negociação e uma capacidade de negociação completamente diferentes de 20 anos atrás para agora. Agora, realmente, o parlamento, o Congresso Nacional, ele está muito mais empoderado, ele tem muito mais recursos sob seu controle, e nós vivemos o que algumas pessoas costumam chamar de semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo, porque realmente a gente tem um poder dividido hoje entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. E aí eu te diria que no Congresso Nacional, com uma força especial, especialmente em função das características pessoais enquanto líder do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Antes que a gente faz a pergunta agora, é a nossa comentarista Dora Kramer. Sua pergunta, Dora. Boa noite, Márcio. Tanta coisa para perguntar. Deixa eu ver agora, você falou do Arthur Lira, eu estava indo numa direção, aí a minha cabeça já voltou para outra, mas vamos aqui o seguinte, vamos seguir nessa toada da articulação, né, que você pontuou muito bem, que o cenário, o ambiente, a atmosfera é completamente diferente. Você que conhece ali as entranhas, a dinâmica, você acha que o governo, primeiro, deu-se conta perfeitamente dessa mudança? Na verdade, o governo e particularmente o presidente. Segundo, e tem se saído bem de acordo na questão da articulação política num ambiente tão diferente daquele em que o presidente Lula transitou pelo governo 2 vezes? Olha, Dora, obrigado pela pergunta. Certamente, se eu tivesse essa pergunta, eu faria para você, que conhece muito melhor essa situação no Congresso Nacional, essa dinâmica do poder que ocorre nos bastidores. Mas eu vou tentar aqui trazer um pouco de luz a esse assunto. Realmente, o presidente Lula, ele tem uma dinâmica diferente de relação com o Congresso que ele tinha no passado. Mas me parece que o governo ainda está um pouco arraigado às suas estratégias anteriores de relação com o Congresso. E, aos poucos, está começando isso a mostrar a sua realidade. Ou seja, Lula, aos poucos, vai começando a entender essa nova dinâmica. Me parece que, no começo do governo, o governo ainda estava preso aos seus antigos dogmas, as suas antigas estratégias, e ao longo do tempo, ao longo do ano, a realidade começou a bater as portas do governo, especialmente na Câmara dos Deputados, especialmente na relação
o Arthur Lira, que sabe fazer valer as suas vontades muito bem, é um líder que sabe exercer isso muito bem, muito mais do que no passado, quando o PT também tinha aliados à frente da Câmara, à frente do Senado, como foi o caso de João Paulo Cunha no passado, no início do governo, que ali tocava as pautas muito próximas com o Palácio do Planalto, mas me parece que Lula está começando a entender essa nova dinâmica e eu acho que especialmente no governo a gente precisa entender que quem tem conseguido trazer isso de forma mais clara para o governo é o ministro da Fazenda, é Fernando Haddad, que é aquele que conseguiu criar um diálogo mais profícuo com o Congresso Nacional nesse momento. Eu acho que ele conseguiu aprovar pautas que são importantes, acho que a aprovação da reforma tributária é realmente um marco para o governo, mas eu vejo o governo derrapando em algumas outras situações ainda, de indicações, preso ao passado, preso ao antigo mecanismo de poder, mas que aos poucos acredito que isso vai se assentando. E também a gente sabe, né, Dora, aquelas crises internas do PT, elas também mostram as suas garras nesse momento. Então, as brigas internas entre os grupos diferentes dentro do partido, o fogo amigo contra o ministro Fernando Haddad, contra outros grupos dentro do governo, também criam algum desgaste e um pouco mais de dificuldade no exercício do poder. Agora, Márcio, dentro de toda essa discussão, nós temos as emendas, né? Eu estava até lendo que um levantamento mostra que as emendas triplicaram desde 2015. O que isso representa efetivamente na prática, do dia a dia da relação do Executivo com o Legislativo? Tiago, isso é bem claro para a gente dentro do Congresso Nacional. Eu que já tive dos dois lados, agora fora do Congresso, mas também dentro do Congresso, como diretor do Senado, a gente via essa dinâmica de poder. Ou seja, hoje os parlamentares, eles são muito mais donos do seu próprio mandato, no sentido de que eles têm muito mais poder em encaminhar emendas, eles têm muito mais poder em relação à destinação dos recursos, que antigamente dependiam muito de liberação dos ministérios, dependia também de autorização do governo para o parlamentar ele ter dinheiro, ter acesso a um dinheiro extra a levar para suas bases eleitorais, mas o parlamentar hoje ele tem muito mais recursos que ele mesmo faz a destinação. Isso tornou o Congresso muito mais independente do Poder Executivo, e realmente essas emendas elas têm feito diferença. E a gente tem visto elas aumentarem ao longo do tempo. E quando a gente tem um presidente da Câmara dos Deputados que entende que essa dinâmica é muito importante para o exercício do poder, como tem feito Arthur Lira ao longo dos últimos anos, a gente vê o poder desses parlamentares aumentar realmente cada vez mais por depender cada vez menos do governo. Dora? Ô, Márcio, e você há de convir, né? Vamos concordar que o Congresso não vai querer abrir mão desse poder conquistado, ao contrário, como você bem pontua, ele vem avançando, vem aumentando. Já estão querendo criar aí um quarto tipo de emenda que não foi possível agora, mas evidentemente que no ano que vem, o fundo eleitoral, que é objeto de crítica até do próprio presidente do Senado, que diz, esse ano é 5 bilhões, na próxima vai ser 10 bilhões. Você acha que esse avanço que vai continuar, o Poder Executivo tem alguma condição de fazer frente a isso? Me parece que não, Dora. Me parece que a gente está num processo de libertação do parlamento, do Poder Executivo. Os parlamentares entenderam que eles mesmos podem fazer essas regras e que podem se tornar mais autônomos e mais independentes. E isso facilita muito a sua reeleição. A gente viu
em relação às emendas RP9 que tiveram no último governo uma força muito grande, né, dentro do parlamento, a gente viu que a taxa de renovação no parlamento ela foi muito baixa, ou seja, a reeleição se tornou regra no parlamento. Por quê? Porque esses deputados e senadores têm acesso a muitos recursos, então conseguem encaminhar obras, encaminhar benefícios para suas bases eleitorais, para prefeituras, de forma muito mais clara do que se fazia antigamente. E qual foi o resultado disso? Uma alta taxa de reeleição. Me parece que os parlamentares descobriram o caminho das pedras e por aí eles devem continuar e devem aumentar o seu poder. Aqui em Brasília, a gente sabe que não existe vácuo de poder, a gente sabe que ninguém que tem poder abre mão do seu poder e quem tem perspectiva de ter mais poder ainda não vai abrir mão disso. Márcio Coimbra, presidente do Instituto Monitor da Democracia, ex-diretor executivo do Senado, muito obrigado pela entrevista e a gente volta a se falar. Um grande abraço. Eu que agradeço, Thiago, Dora, um grande abraço para todos vocês, uma satisfação estar aqui na Jovem Pan com você. Obrigado.